em mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, estou hoje com a doutora Adriana Torres e a gente vai abordar um tema importantíssimo que é o Outubro Rosa. Doutora Adriana, inicialmente, boa tarde. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Boa tarde, eu sou Adriana Torres, sou mastologista e agradeço a oportunidade de a gente estar discutindo um tema tão relevante, né? Especificamente, o significado, porque tem pessoas que não conhecem, né? O Outubro Rosa, ele significa o que especificamente? O Outubro Rosa, ele tem assim, extensão mundial. Tem como objetivo alertar e chamar atenção para o problema do câncer de mama, as estratégias de detecção, rastreamento, detecção precoce e rastreamento, basicamente isso. Então, a gente chama a atenção isso da população como um todo. E é importante porque o câncer de mama é a maior incidência em mulher, né? Exato. E aí a gente tem que alertar principalmente essa parte mais importante da população sobre esse aspecto. Em termos de rastreamento, a gente ouve falar muito a questão do autoexame da mama. Assim, qual o impacto do autoexame da mama nesse rastreio? Então, rastreamento, o que seria? É a gente oferecer um método para avaliar e identificar uma doença em uma situação subclínica. Então, o rastreamento, ele não tem benefício. O autoexame não tem benefício, ou seja, ele não é uma estratégia de rastreamento. Certo. Quando a gente fala de rastreamento, detecção precoce no câncer de mama, é a mamografia. Então, é a mamografia que a gente consegue identificar uma lesão ainda não palpável. Certo. É o método que a gente de escolha. Quando a gente fala de autoexame, no passado ele era comentado como um método de rastreio. E até porque não tinha meios de diagnóstico mais eficazes que pudesse sobrepor. Exato. Então, hoje, o autoexame a gente orienta como um autoconhecimento. Uma forma de a mulher conhecer melhor seu corpo e, eventualmente, ela identificando uma alteração, ela procurar avaliação médica. Até para a questão de consciência, né? Exato. Da situação. E a disponibilidade assim, da mamografia, ela é abrangente em toda a população, ela consegue alcançar, de fato, a população. Certo. Então, a recomendação assim, das sociedades científicas é que a mamografia ela seja oferecida anualmente a partir dos 40 anos. No nosso país, nós ainda temos uma certa dificuldade. O ideal pela Organização Mundial de Saúde seria uma cobertura de 70% da população nessa faixa etária, mas nós ainda estamos muito longe de alcançar. Primeiro porque existe uma dificuldade de acessibilidade. Então, além de ter uma solicitação, às vezes a paciente tem dificuldade de conseguir o acesso ao exame. Então, a gente ainda está num caminho longo. Teria outra opção de meio de diagnóstico preventivo ou prospectivo de câncer de mama, além do... Porque fala também a questão da ultrassonografia. Ela tem efetividade nesse caso? Não. Então, a ultrassonografia ela não é um método de rastreio. Ela é um método complementar à mamografia. Certo. Então, aquela mulher que faz uma mamografia e tem uma mama densa ou identifica um nódulo, a ultrassonografia ela entra como complemento. Então, aí realmente o que a gente tem é a mamografia. Então, basicamente só a mamografia. Né? Que é importante e, infelizmente, ela não dá uma cobertura adequada, então. Ainda não. Nos países assim, mais desenvolvidos, a gente tem observado o câncer de mama continua em primeiro lugar de incidência, mas a gente tem observado um aumento da sobrevida, uma queda da mortalidade. E aí, por que seria? Então, a gente teria 3 motivos para isso.
O motivo seria o rastreamento, né, o diagnóstico precoce. O segundo seria a melhoria na terapêutica, né, o desenvolvimento no tratamento. E o terceiro é a educação da população. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, né, papel educativo. É papel educativo. E, assim, a gente sabe que, infelizmente, não tem uma cobertura geral, mas que sinais de alerta podia chamar a atenção para a mulher que poderia procurar um serviço de saúde encontrando em determinados sintomas ou sinais? Então, a mulher ela deve, pelo menos, ter a sua mama examinada pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer sua mamografia quando possível. E ela identificando no autoexame a presença de algum nódulo, a saída de alguma secreção pelo mamilo, ou a alteração da pele, ou uma retração, ou então um abaulamento, alguma alteração cutânea, ela deve procurar orientação. Não necessariamente que vai dizer que é um câncer, mas pode ser uma outra patologia que também precisa ser avaliada e tratada. Né? Tem alguma secreção que chama mais atenção, o aspecto, para alguma correlacionar com câncer? A secreção que a gente considera como mais assim, suspeita é aquela secreção que sai espontaneamente. Ela é consistência, aspecto sanguinolento, aquoso ou sero-sanguinolento. A dor é um sintoma comum? A dor é um sintoma comum na mama, mas não normalmente não está associada ao câncer. É interessante que, assim, existe uma, entre aspas, coincidência, né? Eu levei uma pancada no seio e aí, quando eu fui palpar, tinha um nódulo que, a princípio, muitas identificam, correlaciona com a pancada. Isso acontece ainda com frequência? É muito comum a gente ouvir isso. Eu acho que as mulheres procuram algo concreto que justifica o surgimento do tumor. E, às vezes, naquele momento que ela sofre o trauma, ela palpa a mama e identifica a lesão, e aí ela atribui ao trauma. Mas trauma não provoca câncer de mama. Né? Então, é bom alertar. Exato. E, assim, do ponto de vista ainda de prevenção, existe alguma conduta, seja através da alimentação, seja hábitos de vida, que favorece para prevenção? Quando a gente fala em fatores de risco, existem aqueles fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis. Então, o fator de risco, o primeiro fator de risco é a idade. O risco aumenta com a idade. É mais relacionado ao sexo feminino. Mas existem outros fatores que estão ligados aos nossos hábitos de vida. E são esses que são modificáveis. São eles, né? O sobrepeso, né? A obesidade é um fator de risco, principalmente quando ela acontece após a menopausa. Então, a medida preventiva seria o controle de peso, a alimentação adequada. A alimentação, os trabalhos eles são um pouco controversos, mas assim, a alimentação rica em gordura animal, multiprocessados. Então, aí a gente seria o quê? A gente evitar, né? Procurar ter um hábito alimentar mais saudável, com mais frutas, verduras, diminuir os alimentos multiprocessados, mais cereais. Então, a gente melhorar nossos hábitos de vida também traria como uma forma de prevenção primária. Um outro fator de risco seria também a exposição a hormônios, né? Então, a gente fazer a prescrição... E parece que virou moda, né? O uso indiscriminado de hormônio. Com repercussões, né? Exato. Então, a prescrição, né, do hormônio, a gente não vai contraindicar, mas a gente vai avaliar a necessidade e dentro dos fatores de risco daquela paciente. Então, a prescrição, ela com cautela, né, e acompanhamento adequado.
E um outro fator, os fatores de risco que também são modificáveis, entraria o tabagismo, o alcoolismo também, né? Que a gente poderia também estar evitando. A atividade física poderia entrar nesse grupo? A atividade física, o sedentarismo também seria um fator de risco. E entraria também no que a gente ajuda no auxílio do controle do peso. Sim. Então, a atividade física é essencial. E um ponto importante, essas mudanças de hábito de vida, elas são importantes tanto para quem não teve como prevenção, mas também para paciente que já teve câncer de mama. Desenvolveu, né? Quem teve é sobrevivente do câncer de mama, é importante. A prática de atividade física, o controle do peso, hábitos alimentares mais saudáveis. Isso aí vai ter impacto no prognóstico, né, questão de o menor risco de recorrência. Uma das coisas que, assim, invariavelmente tem impacto é a questão genética, familiar, né? E nesse aspecto, é muito frequente a incidência familiar? Quando a gente tem uma família, né, aí a gente vai ver qual é o perfil daquela família. E realmente a presença de parentes de primeiro grau, principalmente quando é na pré-menopausa, aquela paciente ela tem um risco maior, né? Quando possível, a gente avalia, né, o perfil da família e, a depender, hoje existem os painéis genéticos, né, para avaliar o risco de hereditariedade, né? Aí a gente pode usar. Inclusive, a questão lembra sempre a referência a Angelina Jolie, né? Porém, eles são viáveis, são utilizados hoje aqui em João Pessoa, de maneira prática? São, assim, na verdade, quando a gente vai oferecer, a gente avalia, né, o perfil daquela família, se tem um indício de ser uma doença hereditária, e a gente propõe. Certo. Sempre que a paciente vai fazer, tem o que a gente chama de um aconselhamento pré-teste. A gente diz que aquele teste ele vai dar um percentual de risco, não obrigatoriamente que a paciente vai ter, e que apresentando aquele risco, se ela deseja ou não fazer alguma medida adicional ou redutora de risco. Porque às vezes tem paciente que tem um determinado risco e ela conviver com aquele risco, às vezes tira intranquilidade, às vezes ela não quer fazer ansiedade, né? E às vezes ela não quer fazer um procedimento redutor de risco. Então, aí, antes a gente discute, porque nem sempre ela deseja saber. Mas uma vez ela querendo, é oferecido. E a gente explica os possíveis resultados e o que pode ser feito ou não diante do resultado. Doutora Nirana, um outro aspecto que é importante é a questão dos locais de atendimento e as referências para centros de acompanhamento, né? Uma vez que identificou que ela tem alguma alteração na mamografia, ela deve ser habitualmente direcionada para onde? Seja no serviço público, particular é mais fácil, né? Mas no serviço público, quais seriam as referências que nós teríamos? Então, se a paciente, que às vezes na unidade básica é onde ela faz o rastreio, né? Então, geralmente, ela na unidade básica, ela é encaminhada para um centro de referência. E existem alguns centros que eles fazem a parte de diagnóstico e outros que fazem diagnóstico e o tratamento. Mas, geralmente, a porta de entrada é na unidade básica e aí ela encaminha para um centro ou que vai fazer o diagnóstico ou especialmente que faça o diagnóstico e tratamento. Eu estou com diagnóstico, porém minha cabeça, como é que fica? Então, o primeiro profissional, né, é o mastologista que vai dar o diagnóstico. Primeiro, a gente tem que ter o preparo para passar, né, esse diagnóstico, mostrar à paciente possibilidade de cura, que eu acho que
a principal mensagem que a gente tem é que a doença é passível de cura, né? Principalmente quando o diagnóstico é precoce. Então, a gente oferecer e dizer que tem opção de tratamento, né? E que a gente está ali do lado dela para oferecer isso. E o tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar. Né? Então, a gente vai estar sempre no contexto de uma equipe. Né? A gente vai estar... E nesse contexto, nesse momento, é importante também o acompanhamento psicológico. Né? O psicólogo também dá um suporte. Assim, o apoio familiar também é importante, né? Importantíssimo. Então, a gente vê que quando tem aquela paciente, que ela tem um contexto familiar de apoio, a evolução dela é bem melhor. Primeiro porque é normal, no primeiro momento, ela às vezes tem uma negação, às vezes ficar desanimada, aí depois ela se recupera a capacidade de enfrentamento. Mas o apoio familiar é primordial. É fundamental, né? Primordial. Existe uma máxima que diz que as mulheres que amamentam têm uma menor probabilidade de câncer de mama. Isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então, quando a gente fala, né, nos benefícios da amamentação, aí vem a relação mãe-filho, que tem a importância, o valor nutricional, né, para o recém-nascido. O aspecto imunológico da mulher, né? Da mulher. E para aquela mulher que o completo desenvolvimento da mama, ela só atinge naquela mulher que engravida e amamenta. Então, naquela mulher que engravida e amamenta, as células da mama, elas vão atingir uma diferenciação, uma capacidade melhor. Em quem nunca engravidou e amamentou, ela vai apresentar células mais indiferenciadas, que seriam mais expostas ao estímulo cancerígeno. Então, daí que seria a importância de amamentar. E aquelas que engravidaram e não amamentaram? Aí essa diferenciação ela não acontece por completo. Por isso que é importante não só engravidar, como amamentar. E esse benefício é maior quando a gravidez e a amamentação acontece antes dos 30 anos. E o período de amamentação teria algum impacto nessa perspectiva? Assim, o ideal é que seja pelo menos os 6 meses, 6 meses, primeiros meses, certo. Né? Um outro aspecto que é interessante. Homem tem câncer de mama? Sim, homem tem câncer de mama. É uma situação rara, não é? Mas tem câncer de mama, sim. E a gente sabe que é 1% dos casos de câncer de mama. Mas a gente tem que discutir e hoje existe também, né, hoje o processo às vezes de transexualização que passa a usar hormônio, né, e passa a ser também acompanhar o risco, né, de câncer de mama que a mulher tem. Então, naqueles homens que têm uma história familiar, então, a gente tem que orientar também, às vezes, principalmente quando tem mutação do BRCA2, que aumenta também para o homem. Então, quando o homem identificar, às vezes, algum aumento do volume da mama, a saída de alguma secreção, algum nódulo, ele deve procurar um atendimento médico. Às vezes pode ser uma ginecomastia, que é o desenvolvimento da mama, mas o importante é que seja avaliado. Principalmente pacientes obesos, que às vezes acontece. E a adolescência que é só fisiológico, né? E quem acompanha é a mastologista também, é a mastologista. Né? Então é importante quebrar esse preconceito também, que eu acho que deve ter alguma resistência. Eu vou para uma médica, mulher, e o pessoal ainda tem isso, né? E às vezes, como o nosso consultório, né, geralmente são mulheres que frequentam, então às vezes tem uma certa dificuldade de ele procurar. Algumas vezes é a esposa que marca, né? Aí marca a consulta e vai acompanhando o marido. Nem sempre o inverso é verdadeiro, né? Não, exato. Tá muito bom a conversa, a gente tem mais assuntos a abordar, vou fazer uma pausa e a gente retorna. Pode ser? Pode ser.